Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 14 do volume 2 de Teologia Sistemática do Hodgman Williams. O foco aqui é tentar entender as 9 manifestações do Espírito Santo, que muita gente chama de dons espirituais, né? Mas a ideia não é só listar, é ver a lógica, a arquitetura que o autor propõe. Exato. E a forma como Williams organiza é, para mim, a chave de tudo. Ele não vê como uma lista aleatória de, sei lá, superpoderes espirituais, sabe? Ele agrupa em categorias muito lógicas. Dons de revelação, que trazem conhecimento, dons de poder, que geram ação, e os de inspiração, que são a expressão vocal disso tudo. É quase um ecossistema espiritual, assim. Cada parte tem uma função e depende das outras. Um ecossistema espiritual, gostei disso. Então vamos começar por onde tudo nasce, que é a revelação. O autor abre com 2 dons, que à primeira vista parecem quase a mesma coisa: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Qual é a diferença fundamental que ele enxerga aí? Olha, o fascinante aqui é como eles os separam de forma bem nítida. A palavra de sabedoria para o Williams não tem nada a ver com ser uma pessoa culta ou um bom orador, entende? É a declaração de uma sabedoria que vem de Deus, que estava oculta, e o conteúdo dessa sabedoria é o que ele chama de mistério de Deus, focado em Cristo e especificamente no significado da cruz. Não é algo que se aprende em livros. Certo, então não é uma sabedoria acumulada, é tipo um download instantâneo, por assim dizer. Exatamente. É uma revelação direta do Espírito Santo que ilumina o eu interior. A pessoa que fala não está tirando aquilo da própria cabeça, sabe? É como se naquele instante uma luz acendesse e ela simplesmente dissesse o que está vendo. Entendi. Agora, e a palavra de conhecimento? Porque é aqui que a coisa fica confusa. A visão popular é quase de um poder psíquico, né? De saber um segredo da vida de alguém, uma doença escondida, onde a pessoa perdeu a chave do carro. Sim, e Williams vai direto ao ponto para derrubar essa ideia. Ele argumenta que essa interpretação é um equívoco, se a gente olhar para o contexto bíblico. Para ele, a palavra de conhecimento é, na essência, uma palavra inspirada de ensino ou instrução. Ela se refere ao conhecimento das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, ou seja, as verdades e bênçãos do Evangelho articuladas de uma forma que ilumina a mente das pessoas. Mas espera um pouco. Se a gente tira essa ideia de revelar fatos ocultos, o dom não fica parecendo algo muito comum? O que o autor diz que diferencia uma palavra de conhecimento de, sei lá, um bom professor de Bíblia dando um conselho sábio? A linha parece bem tênue. A linha é tênue, sim, mas a diferença está na fonte da clareza. Um bom ensino pode ser fruto de estudo, de preparação, o que é ótimo. A palavra de conhecimento seria um ensino ou um conselho que vem com um insight sobrenatural naquele momento específico, sabe? É a capacidade de articular uma verdade do Evangelho de uma forma tão precisa, tão relevante para aquela situação, que fica claro que não foi só a inteligência humana que produziu aquilo. A função principal é instruir e aconselhar a comunidade com uma clareza que vem do Espírito. Ok, a origem é a chave. Então, o primeiro passo no ecossistema é a revelação. Deus comunicando sabedoria sobre seus mistérios e conhecimento sobre suas verdades. Mas saber algo é só o começo, certo? Como isso se transforma em ação no mundo real? É aí que a gente entra na segunda categoria que ele descreve, a dos dons de poder, onde a coisa fica bem mais tangível. Exato. E o primeiro dom de poder é a fé. O que sempre gera a pergunta: mas fé não é algo que todo cristão já tem que ter? Essa é a questão central. E, para evitar confusão, Williams é muito didático. Ele diz que a gente precisa diferenciar 3 tipos de fé. Primeiro, a fé salvadora, que é a confiança inicial em Cristo para a salvação. Segundo, a fé fruto, que é a fidelidade, um traço de caráter que cresce com o tempo, né? E terceiro, a fé especial, que é este dom. E o que define essa fé especial? É uma concessão específica de fé para um momento ou situação particular. É aquela fé que move montanhas, uma onda súbita, extraordinária, de confiança de que Deus vai intervir de uma forma específica, aqui e agora.
Williams até cita o exemplo de Paulo no navio durante a tempestade. No meio do pânico geral, ele se levanta e diz com total certeza que ninguém vai morrer. Aquilo não era otimismo, era uma convicção sobrenatural para aquele momento. Essa fé serve como a base, a atmosfera para os outros dons de poder. E é aqui que a discussão fica muito interessante, porque o autor para tudo e dedica uma sessão inteira para analisar a doutrina da palavra de fé, que é muito associada a pregadores como Kenneth Hagin. É um movimento que influenciou e ainda influencia muita gente. Como ele aborda isso? Ele faz uma análise que tenta ser equilibrada, mas o resultado é uma crítica bem forte. Ele começa reconhecendo os pontos positivos, diz que Hagin era um homem de fé e que seu ministério ensinou muitos a crerem na palavra de Deus e a terem uma mentalidade mais positiva. Contudo, ele aponta duas falhas cruciais. Qual a primeira? A primeira é um exagero no papel da fé. A doutrina sugere que nós podemos ter o tipo de fé de Deus, quase colocando a nossa fé no mesmo nível da de Deus, entende? Isso leva à ideia de que a nossa fé pode controlar Deus, colocá-lo para trabalhar para nós, como diz a fonte. A fé deixa de ser confiança em Deus e passa a ser uma força que a gente usa para comandar a realidade. E a segunda crítica tem a ver com a confissão positiva, certo? Aquela ideia de declarar para receber. Exatamente. A segunda crítica é sobre um mal-entendido perigoso da confissão. A ideia de que confissão traz posse e que nossas confissões de fé criam realidade é vista por Williams como uma inversão. Nesse sistema, a palavra humana e não a palavra de Deus se torna o poder criador. Essa crítica é muito forte, porque toca num ponto central da experiência de muita gente hoje. O autor chega a dar exemplos de como essa teologia, na prática, pode levar a frustrações ou até uma culpa indevida em quem não consegue confessar sua prosperidade. Ele não dá exemplos pessoais, mas a implicação é clara. Ele critica duramente a noção de que se pode confessar riqueza para obtê-la. Ele contrasta isso com o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver contente, tanto na necessidade quanto na abundância. A crítica implícita é que essa doutrina pode gerar culpa naqueles que, apesar de confessarem, continuam enfrentando dificuldades. A culpa recai sobre eles, por supostamente terem uma fé fraca, em vez de reconhecer a soberania de Deus. Essa análise da palavra da fé é um desvio importante, mas mostra o quanto o conceito de fé pode ser central e polêmico. E essa mesma fé, segundo Williams, é a base para o próximo dom que ele explora, os dons de curas. É interessante que ele usa o plural aqui, né? Por que dons e não dons? E o plural aqui é a chave de tudo. Em grego a expressão é carismata e amaton. Williams faz questão de frisar isso porque a implicação teológica é enorme. Não se trata de uma única pessoa ter o dom de curar tudo e todos, como um super-herói da fé. A ideia é que existem diferentes dons para diferentes tipos de cura, distribuídos entre várias pessoas na comunidade. Isso muda tudo. Quebra a ideia de um curandeiro central e reforça a dependência da comunidade. Exatamente. Ele também reforça que são dons sobrenaturais, não uma habilidade médica aprimorada, e que a cura pode vir com ou sem meios físicos, toque, óleo, oração, mas o poder nunca está no meio, e sim em Deus. Mas e quando a cura não acontece? O texto aborda essas situações difíceis? Sim, e ele lista algumas possíveis barreiras. Primeiro, a incredulidade do ambiente, como na cidade natal de Jesus. Segundo, pode haver impedimentos na pessoa que busca a cura, como um pecado não confessado ou falta de perdão. Mas aqui entra um ponto delicado. Por que colocar responsabilidade na incredulidade ou no pecado da pessoa não pode acabar culpando quem já está sofrendo? Como o autor lida com esse peso psicológico que a própria teoria dele pode gerar? Ele lida com isso adicionando um terceiro ponto crucial, que muitas vezes é esquecido. Deus também age através de meios naturais. Ele pode usar médicos e medicamentos como seu método de tratamento. Williams alerta contra a visão de que buscar ajuda médica seria uma opção inferior ou falta de fé.
Para ele, é apenas um dos canais da graça de Deus. Isso equilibra a discussão, sabe? E tira um pouco do peso dos ombros da pessoa doente. Um equilíbrio muito necessário. E para fechar esse grupo de poder, a gente tem as operações de milagres. Qual a diferença para os dons de curas? Se os dons de curas restauram a saúde do corpo, as operações de milagres são intervenções sobrenaturais que vão além disso, alterando o curso normal da natureza. A expressão também está no plural, sugerindo uma variedade de manifestações. Os exemplos clássicos seriam os de Jesus, né? Transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. O autor faz questão de dizer que não são atos de mágica para exibicionismo, mas respostas de compaixão a uma necessidade real. Ok, então já vimos os dons de revelação, que trazem a informação, e os de poder, que trazem a ação. Agora vamos para a terceira categoria, o sistema de entrega, por assim dizer, os dons de inspiração ou vocais. E o primeiro da lista é a profecia. Segundo Williams, a profecia, nesse contexto, é uma comunicação espontânea, imediata, de Deus em linguagem comum. Não é um sermão preparado, mas algo que surge de uma revelação momentânea. E o propósito é sempre triplo: edificação, que é fortalecer, encorajamento, que é animar, e consolação, que é confortar. Isso parece algo que poderia ficar caótico bem rápido, se qualquer um pode se levantar e dizer assim diz o Senhor. Como é que se mantém a ordem? Como se evita que isso vá para um lado estranho? A sua pergunta é exatamente o ponto seguinte do autor. Ele diz que a profecia precisa ser julgada. E o próximo dom é a ferramenta para isso, discernimentos de espíritos. Ele estabelece critérios, né? Uma profecia genuína tem que estar alinhada com as Escrituras, tem que glorificar a Deus, não quem profetiza, e tem que ter o Espírito de Cristo, ou seja, ser amorosa, construtiva. Então, o discernimento de espíritos é o controle de qualidade do ecossistema. Perfeito. É a habilidade sobrenatural de distinguir a origem das manifestações espirituais. E o Williams diz que há 3 fontes a serem discernidas. Primeiro, os espíritos humanos. Perceber a motivação real no coração de alguém, seja orgulho, amargura, engano ou sinceridade. Segundo, os espíritos demoníacos. Identificar a presença de forças malignas, mesmo que disfarçadas de algo bom ou religioso. E terceiro, os espíritos divinos ou angélicos. Perceber a ação de anjos ou do próprio Espírito de Deus. É uma percepção espiritual de alto nível. E para fechar, chegamos ao tópico que provavelmente gera mais debate e curiosidade: variedade de línguas e interpretação de línguas. Como o autor navega nesse campo minado? Com uma distinção que ele considera a chave para destravar todo o assunto. Ele separa o fenômeno em 2 manifestações diferentes. Uma é o falar em línguas como uma experiência devocional, pessoal, entre a pessoa e Deus, que ele vê como acessível a todos os crentes. A outra é o dom de variedade de línguas, que é uma manifestação específica, dada a alguns para a edificação de toda a comunidade. Então um é como uma linguagem de oração pessoal e o outro é uma mensagem pública que precisa de um tradutor. Precisamente. E é por isso que o segundo dom do par é a interpretação de línguas. Quando o dom de línguas é usado publicamente na igreja, ele precisa ser acompanhado da interpretação, senão ninguém entende a mensagem, e ela não edifica, não cumpre seu propósito. E ele esclarece: interpretação não é uma tradução literal, palavra por palavra, mas a transmissão do sentido, da essência da mensagem. O ponto final dele é que línguas com interpretação têm o mesmo valor e função da profecia: edificar a igreja. Então, depois de passar por tudo isso, o que realmente salta aos olhos é que para o Williams, nenhum desses dons opera no vácuo. Não é um superpoder individual. A grande sacada dele é que tudo é interdependente, quase como um ecossistema espiritual mesmo. Exatamente. Ele nos mostra um sistema vivo, interligado. A revelação informa a ação. A fé é a base para a cura. O discernimento serve como o sistema imunológico para a profecia. A interpretação torna as línguas compreensíveis para todos. É uma sinfonia, não uma coleção de solos. E essa visão de ecossistema muda tudo.
Se um dom é supervalorizado, como a fé na palavra da fé, ou se outro é completamente ignorado, como talvez a profecia em alguns círculos, o sistema todo fica desequilibrado. Essa parece ser a grande lição aqui, a interconexão e a busca pelo equilíbrio. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio autor provoca, sabe? Se todos esses dons foram projetados para operar em harmonia, para o bem comum, o que acontece quando uma comunidade, uma igreja, ou até mesmo uma época inteira da história enfatiza alguns dons em detrimento de outros? Como a ausência de uns, ou o excesso de foco em outros, acaba moldando, para bem ou para o mal, a experiência espiritual de todo mundo. Uma pergunta excelente para a gente refletir. No nosso próximo encontro, continuaremos a explorar este livro fascinante. Deus abençoe a todos os ouvintes.